Fala pessoal, estamos começando mais um podcast. Hoje com uma galera um pouco diferente. Estamos aqui com o Renato Araújo, seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Igor. Bem-vindo. E estamos aqui com o Xandão, cara. Valeu, obrigado. Vocês estão produzindo muito conteúdo tão gigante na internet. Estou aqui com o Elton também, que está acompanhando aqui na entrevista, que está com a Direita de Cachoeiras para poder apresentar um pouco. A gente até vai trazer outras pessoas também para ter esse programa um pouco diferente, né? Um quadro um pouco diferente que... Renato, eu queria que tu começasse na nossa entrada tradicional, cara. Nossa entrada aqui de boa pro pessoal te conhecer, como a galera não te conhece ainda. Se apresenta aí, quem é o Renato Araújo e qual que é a tua ligação com Cachoeiras, cara? Eu primeiro, obrigado aí pela oportunidade Nada, de estar seja aqui bem-vindo. no Podcast, falando um pouquinho aqui da minha vida, falando um pouquinho dos amigos também, né? Eu me chamo Renato Araújo, sou natural de Angra dos Reis, amigo pessoal do presidente Bolsonaro, o verdadeiro presidente nosso, o cara que luta pela pátria, pela família, pela direita, pela nossa liberdade. Sou empresário há 15 anos. Bacana. Nessa batalha que eu costumo dizer que o empresário ele não tem descanso, nem quando está de férias, que não pode ligar o telefone. O empresário é o cara que acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, acorda 2, 3, 4, pensando em como ele vai resolver aquele problema daquelas contas, aquele problema independente da área dele, que no meu caso, na construção civil, como eu vou resolver o problema da máquina, como eu resolver o problema do caminhão, como eu resolver o problema do muque, como que eu vou lançar aquela estrutura, e a gente acorda de madrugada sempre com a cabeça ativa. A nossa cabeça não desliga, né? E recentemente entrei um pouco na política, acreditando aí em fazer o bem e sem dúvida nenhuma, com uma vontade muito grande de fazer o bem para a minha cidade, que é chamada Angra dos Reis, assim como tem uma relação muito grande com Cachoeira, uma cidade com potencial turístico muito grande, porém com pouco investimento, infelizmente pouco aproveitado. Verdade, cara, verdade. E tua vez, chegou a tua hora. Conta Bom, pra quem aqui vai ser, é Julinho Coração de Leão, né? O pessoal Julinho conhece Coração de Leão. mais conhecido como Di Moraes, aquele que anda com a tampa da privada e a fralda, mostrando aí qual é a verdadeira face dessa justiça, que hoje não temos mais justiça. O personagem se foi criado na época quando o presidente Bolsonaro nomeou, né, o delegado Ramagem para diretor da Polícia Federal e que, infelizmente, não pôde assumir o cargo por interferência judiciária, coisa que nunca existiu. Prerrogativa presidencial e o cara ultrapassa todos os limites. Aí surgiu o personagem e a gente vem trabalhando, fazendo com que as pessoas acreditem, né, tenham vontade de se manifestar. E no meu caso, como eu tenho um histórico já meio que 64, né? Nascido em 64, então já vem aquele ímpeto, né? Ex-militar, aposentado hoje, a gente vem brigando, tentando mostrar para as pessoas terem coragem de verdade. Hoje, eu faço, não só pelo meu filho, mas pelo filho de muitos, que ainda não tem coragem de poder se manifestar, e eu peço aí que as pessoas venham visitar a Cachoeira de Macacu. Eu, no percurso, vindo de lá para cá, eu fiquei apaixonado pela cidade. A forma que as pessoas me acolheu foi de uma forma extremamente amável, agradável, tá? Então faça aqui pessoalmente, venham conhecer Cachoeira de Macacu, a cidade cristalina, das águas cristalinas. E outra coisa, Renato, e lembra demais Angra dos Reis. O povo daqui é idêntico a Angra dos Reis. Tá? Então eu faço o convite aí para as pessoas virem conhecer Cachoeira de Macacu. Vá também em Angra, que é muito importante, que é uma cidade que fomenta aí toda a oportunidade de turismo, assim como Cachoeira de Macacu, que o pouco que nós caminhamos aqui, né, Renato? E desculpa até cortar rapidinho, assim, o povo daqui é extremamente agradável, receptivo. Nós fomos dar uma volta, vamos tomar café agora na padaria, vamos dar uma volta ali na feira, no centro, o pessoal alegre, abraça, o Edson nos levando ali para caminhar, o Edmar, então assim, um povo realmente acolhedor, né? Não é isso, Julinho? Perfeitamente. A realidade é simples, a gente tem que acreditar no que cada um pode realmente construir, tá? E aqui o sentimento que eu tenho, Cachoeira de Macacu pode construir muito. Só basta ter pessoas certas, no lugar certo, para que possa realmente aflorar todo esse potencial que aqui o município tem. E que, por enquanto, está aí a desejar, né? Como o pessoal caminhamos, tivemos algumas reclamações, um posicionamento, mas estamos na esperança aí, no futuro breve, mudar muita coisa. Tá? E, cara, conta aí, tua segunda vez aí no podcast, segunda aparição. O que tá fazendo aqui, cara? Eu só tenho que te agradecer por mais uma oportunidade, agradecer ao Renato, o Juninho, por estar aqui em Cachoeira de Macacu. E da primeira vez você me fez uma pergunta, não sei se você lembra. Se eu não ganhasse aquela eleição,
se eu iria abandonar. O que eu te respondi? Que não iria abandonar, porque nós estamos lutando pela nossa cidade, pelas melhorias da nossa cidade. Nós temos uma ideia de construir em Cachoeira de Macacu uma cidade melhor, não para mim, mas para todos. E, Renato, eu queria te fazer uma pergunta. O que você sentiu ao chegar em Cachoeira de Macacu? O que você sentiu das pessoas de Cachoeira de Macacu? Você já falou que eram acolhedoras. E qual a mensagem que você deixa para cada uma dessas pessoas que você encontrou hoje e as demais na rua? Wellington, a mensagem que eu deixo é uma mensagem que não desistam da cidade. Uma cidade com potencial absurdo, como eu bem coloquei aqui, comparo muito, como o Rodrigo colocou, com a cidade de Angra dos Reis. E vocês são um povo simpático, um povo alegre, um povo acolhedor, mas a gente tem certeza que essa cidade pode muito mais. Essa cidade está, como meu amigo colocou aqui, precisa de um pouco mais de atenção, e principalmente na área do turismo. Fui visitar agora, nós fomos visitar uma empresa né, de cachaça. De 40, desde 50. Não, 44. Desde 1944, a fábrica de cachaça. Os barris, que é verdade, barril de 50, barril de 75, e assim vai. Ou seja, tem uma história, a cidade tem uma história, tem algo para contar. Né, como eu ouvi falar que, eu só não me recordo o nome do rapaz que catalogou mais de 100... Jorge Passarinho, mais de 100 cachoeiras aqui. E a gente ouvindo as histórias, quer saber, quer perguntar. Então, assim, eu tenho certeza que isso aqui tem um potencial muito grande para o turismo, assim como Angra dos Reis também tem. Da mesma forma que eu entrei na política o ano passado, querendo o melhor para a minha cidade, eu tenho certeza que você, o Hélio, o Edmar e vocês que são moradores aqui, querem e buscam o melhor para a cidade. E aí, o recado que eu deixo é que não desistam. Correto, Renato. E você, como amigo pessoal do presidente Bolsonaro, aquela pessoa que está ali ligada ao presidente, está passando toda a situação que ele está vivendo hoje, que tem esse alinhamento com os filhos dele, e representa também a nossa direita. O que representa hoje Bolsonaro para o país, para a nossa cidade? O que você tem a dizer sobre a situação hoje atual? O presidente Bolsonaro, ele nos representa uma esperança. Ele representa o símbolo hoje de uma liberdade. Porque eu costumo dizer, desde o ano passado, desde do seu mandato, que as coisas já foram colocando, parece que vão medindo forças, né? Eu vou botando um pouquinho, você vai deixando, eu vou apertando mais um pouquinho, você vai deixando, como o meu amigo aqui disse, da época que o presidente Bolsonaro indicou o Ramagem para a superintendência da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente, não do STF. Mas, infelizmente, se foram testando, até que chegou a esse ponto. E o presidente representa, eu acho que é a última barreira para que a ditadura de uma vez não se instale no Brasil, porque ela já vem sendo instalada. O presidente é um cara que deu a vida, o pouco que ainda deixam ter de liberdade, ele continua colocando isso em jogo. Ele é um cara que poderia simplesmente falar assim, eu não quero mais saber de política e vou viver minha vida, eu estou com 70 anos de idade. E uma vida com várias comodidades, porque é um cara que sofreu uma facada, mais de 6 cirurgias, uma tentativa de homicídio, ele não precisava. E eu garanto para você que muitos brasileiros talvez já tivessem desistido no lugar dele. E um cara que você pode falar de um caráter inigualável, embalado. Um caráter que você não tem como comparar, porque é um cara que você pode sacudir de cabeça para baixo e você não acha nada. E aí ficam tentando implantar perseguição da baleia, joias, cartão de vacina, porque não tem o que falar dele. Criam narrativas em cima de narrativas. Exatamente. E que, por sinal, até a mídia, infelizmente, Renato, tem uma condição de que é patrocinada pelo governo. Então, enquanto nós tivermos essa falta de consciência dos brasileiros de não escolher a dedo, efetivamente, quem é que vai pensar no futuro, a gente não vai conseguir. Bolsonaro deu, como o Renato colocou, está dando a vida. Hoje ele está privado da liberdade, até dentro de sua própria casa. Como do ridículo. Nenhum traficante que foi pego aí, com 600 quilos de pasta de cocaína, está na rua. Então, esse judiciário hoje não existe. Tanto que nós temos aí, né, a lei Magnitsky, que foi aplicada sobre Alexandre de Moraes, e que ele continua ainda apostando, os próprios seus pares continuam apostando, e está levando o país para o buraco.
Literalmente. Nós, infelizmente, estamos vivendo assim, a mercê de um futuro dependendo de uma pessoa ou de um grupo. Ou o sistema faz o que eles querem, ou não vai servir. E a última barreira para isso se chama Jair Messias Bolsonaro. E a sua família e os seus aliados depois disso. Nós somos um deles. Nós estamos aqui também lutando e acreditando no que ele defende, que é Deus, pátria, família e liberdade. Nós não queremos ideologia de gêneros dentro das escolas com nossos filhos. Eu não quero. Tenho certeza que vocês não querem aqui. Como meu amigo colocou, ele foi o único que teve a coragem de enfrentar o sistema da própria mídia. Um sistema direcionado, pago, para fazer, infelizmente, o mal. Para pregar o mal. E o presidente Bolsonaro, não concordo com isso. E ele pagou o preço. E ele paga o preço até hoje. E assim, o que eu posso dizer como amigo dele, eu tenho uma dupla honra. Primeiro, por ter tido ele como presidente, ter acompanhado ele como presidente. Foi o cara que escancarou a janela da política para nós brasileiros. Ele soube dividir, literalmente, o que é a velha política do que é a nova política. A nova política com a era do Bolsonaro. Porque ele não negocia, ele não aceita nada de errado. A velha política é o que o sistema está acostumado. Vocês devem ter vivido isso na cidade. Uma ideologia que fala assim, eu negocio, eu estou aberto, vamos sentar e conversar, eu só quero me manter na cadeira. Ou eu quero me servir. Infelizmente, a velha política quer se servir. Ela não entra com a ideia de servir a população. É um cargo que você escolhe para servir, para ajudar. Se você não quer ajudar, não quer servir, então ninguém coloca a faca no seu pescoço para ir lá concorrer. Mas a velha política vai lá concorrer porque ela quer tirar um proveito daquilo. O Bolsonaro não tirou proveito nenhum como presidente. O maior líder da nação. O cargo máximo político do Brasil. Pelo contrário, ele continua se doando. Eu entrei na política, Elton, sabendo o risco que eu ia concorrer. Correr. Não preciso da política. Eu tenho que agradecer a Papai do Céu por tudo que eu tenho na minha vida. Saí do Camurim Grande, um bairro muito tranquilo, ali em Angra dos Reis. Eu falo com muito orgulho que eu saí da casa dos meus pais para morar com meus tios. Nós não tínhamos embolso dentro de casa. Eu entregava peixe num condomínio que para mim era um sonho. Se não fosse Deus, eu não estaria no local que eu estou. Eu, graças a Deus, sou um empresário bem-sucedido. Sou empresário com muito orgulho da minha cidade, sou empresário amigo pessoal da família Bolsonaro, e principalmente do presidente Bolsonaro, e não precisava me envolver com a política com 38 anos de idade. Um cara que saiu de casa, um menino, com 6 para 7 anos. Se tornou uma das grandes referências na cidade. A gente emprega hoje mais de 500 funcionários, diretos e indiretos. Para que você ia se envolver na política? Pô, esse cara é maluco. Foi o que eu cansei de ouvir. Esse cara é doido. Hoje praticamente 99% dos empresários vão falar a mesma coisa. Vão falar a mesma coisa. Assim, você pegar um empresário bem-sucedido Renato, vou até te confessar uma coisa curiosa. Para quem anda com a tampa da privada e a fralda, eu fui no barbeiro, pedi para ele fazer o pé, ele rejeitou. Então até isso é complicado. Mas é que as pessoas comentam. Mais escuto e os comentários nas redes sociais. Tu é maluco? Você é doido, tu não tem vergonha, que porra, tu é corajoso, tu é isso. Eu falo assim, gente, tem que ter coragem. Então eu coloco, aproveitando o teu gancho, é que as pessoas têm que debruçar de verdade, começar a pesquisar o que é a política, porque a política é que vai fazer todo o movimento da sua vida no futuro. E quando você escolhe mal uma pessoa que vem lhe representar, você paga um preço muito alto pelo mal que ele vai fazer você. Então, de suma importância as pessoas estarem, efetivamente, nós teremos aí 2026 eleições, temos que estar debruçado e buscar a verdadeira história de cada candidato, ver aonde que aquela pessoa estava lá em 2018, quando o Bolsonaro levou aquela facada, que por Deus, glória, que mantenha sempre com a saúde plena, que foi literalmente articulado de uma forma que todo mundo já sabe, pode ter como exemplo aí Celso Daniel, entre outros aí, que sumiram, o que aconteceu e que modus operandi da própria esquerda. Pode-se ter a condição de mencionar o último episódio que teve agora, na invasão da casa da mãe do Eduardo, do Flávio, do Carlos, né? Dona Rogéria. Isso, Dona Rogéria.
E que, como é que pode uma pessoa que invade a casa da outra ficar se identificando, falando do local que ele é? Não vai, isso tem alguma coisa de errado. Parece que foi pego alguém, pode até ser uma bucha colocar no lugar, isso aí tudo pode acontecer, que eu fico sempre na dúvida de como é que é os modus operandi da esquerda. No Adélio, o próprio delegado que hoje está à frente, colado com Alexandre de Moraes, era o que investigou a tentativa de assassinato contra o É presidente. engraçado, né? Como é que você não consegue descobrir quem é o mandante ou qual é o objetivo principal? Não, eu sou maluco, vou dar uma facada. E aí, pô, ao mesmo tempo, o cara deu a entrada em Brasília com a identidade dele. O cara estava em Minas e deu a entrada no mesmo tempo lá no Congresso. Então, existe sim uma coisa muito nebulosa e que eu faço com que as pessoas, até o personagem, Renato, é esse sentimento, fazer com que as pessoas tenham coragem, que não precisa acompanhar, mas debruce, né? Debruce em cima do assunto e pesquise, porque você está colocando em jogo não é só a própria vida, mas a vida das pessoas que você mais ama, de seus filhos, seus netos. Tá? Então, isso que é importante as pessoas botarem na cabeça. Ter a preocupação de ter uma boa escolha, não importa qual que seja, partido, que seja A ou B, mas que sejam pessoas honestas. Chega de rato lá no Congresso. O preço que o Bolsonaro pagou pelos ratos que acompanharam nas últimas eleições, traidores, que mesmo ele sendo um ótimo pescador de traíra, né, foi surpreendido por alguns. Né? Então, as pessoas têm que estar... E detalhe, né? A internet hoje está aí para facilitar isso. Exatamente. Exatamente. Né? A gente faz isso aqui. E parabéns pelo trabalho de vocês para expor da oportunidade. Exato. E levar essa informação para a população, porque às vezes a população é meio desinformada. Isso acontece muito, né? A gente começou aqui em Cachoeiras com o quadro, com os programas de entrevistas aqui. Entrevistamos muitos políticos aqui, muitos candidatos, e continuaremos fazendo isso porque a gente quer mostrar, a gente bota o cara à prova ali. O cara consegue sustentar um pouco? Consegue, mas transparece se ele estiver mentindo. Dá pra gente ver o que tá acontecendo ali, dá pra gente ver por detrás. Porque o cara começa a contar, ele se perde. Ele foge um pouquinho do discurso, porque você vê que aquilo não é verdade pra ele, aquilo não é honesto. Então eu gosto muito de fazer isso pra gente poder continuar botando a pessoa em prova. O cara crachar ali, o cara tem a oportunidade de escolher. Você tem um senso crítico. Cara, a gente precisa construir mais isso. A gente precisa de pessoas que tenham pautas, que entendam o que estão fazendo, que escolham estar ali, que não estão ali porque alguém apadrinhou e ele só... Opa, tá aqui pronto, caiu no meu colo. Buscando oportunidade. Só buscando oportunidade, como a gente já mencionou em off, né? Alguns nomes aqui também. Então, a gente tem que ter essa luta de continuar com pessoas honestas, continuar encontrando, averiguando e destrinchando ali um pouco a história, como você mencionou. Acho muito importante isso, uma fala excelente aí que eu quis reforçar para a gente poder ter esse bate-papo mais interessante. As pessoas realmente têm que ficar muito atentas. Tá? Nós temos aí Google, tem as redes sociais, tem o histórico completo e, no caso de Cachoeira, a própria história do município. Busca aí os últimos 8 anos que foi feito e o que pode se visionar para o futuro. Tá? Como o Renato colocou. Tendo aí boas pessoas com vontade de fazer algo, não precisa inventar. É só pegar já o que a própria natureza oferece para o município. E as coisas afloram, fomenta emprego. Você mencionou que aqui a renda per capita é de em torno de 700, 600 reais. Se você consegue resgatar todo o turismo e o que vocês aqui têm de maravilhoso, essas águas, cachoeiro, o passarinho, catalogou 100 cachoeiros, pô, imagina o que pode ser feito isso aqui. Quantos empregos, quantas potencial que isso aqui tem. Muito. Potencial fantástico. Então, eu acho que as pessoas aqui em Cachoeira têm que realmente ter esse trabalho de vocês, tá? A direita tem que estar presente, jamais abrir mão do que o próprio presidente Bolsonaro fez de botar um holofote assim em cima do sentimento patriótico de cada cidadão brasileiro hoje. Você caminha em qualquer lugar. Eu sou suspeito que eu fui ex-militar, então eu te falo de coração, dou minha vida para esse país, para essa terra. Isso é independente, isso é meu, tá? Então, eu acho que desistir jamais. E a direita, ela tem que estar sempre presente em todos os lugares. Se você não ocupa o lugar correto, você dá espaço para o errado funcionar. Então, é como o Renato colocou. Tem que pesquisar, tem que olhar,
tem que debruçar em cada candidato, porque o que pode vir de urubu disfarçado de amarelinho, meu amigo. E se você me permite, eu vou fazer uma fala do presidente, que ele sempre comenta, a gente acaba gravando eles falando até igual ele. Parece com ele. Repete. Ô, Renato, se o bem não ocupar o espaço, o mal ocupa. Exatamente. E é verdade, infelizmente. É verdade. E agora trocou a cadeira. Agora, já foi a câmera ali, voltou. Edmar, se apresenta aí um pouquinho, primeira vez aí. Obrigado aí. Primeira vez que eu estou aqui no Pode Cachu com o nosso amigo Igor. Obrigado, Renato, por estar vindo aqui na minha cidade, recebendo esse convite aí, né, o seu dia todo cheio de agenda aqui na nossa cidade. Obrigado, Julinho. E é isso, eu sou suspeito de falar da direita, né, que esse movimento aqui na cidade começou comigo. Suspeito não, estão te investigando, pô. Ninguém te investigando. Em 2014 eu comecei a fazer um trabalho lá atrás. Tive alguns amigos aí que tiveram um pouco de destaque fazendo esse trabalho aí comigo. O Michel, que está aqui também, que ele lá atrás ele começou fazendo esse movimento, me ajudando devagarzinho. Eu comecei colhendo assinaturas para o Partido Militar, um partido que estava em formação na época, né? Aquela situação de cláusulas de barreira, até hoje esse partido não existiu. Veio o Partido da Mulher e pegou a sigla dele, PMB. Por que será que esse partido não existe até hoje, né? A gente sabia que é uma coisa que poderia enfrentar o sistema. Depois o presidente até lançou a Aliança do Brasil, né? E a gente sabe por que parou, né? A gente sabe que o sistema ingessa isso tudo. Aí trazendo para a nossa cidade, Cachoeiras de Macacu, comecei a fazer um trabalho devagar, né? E em 2017 tive a oportunidade, fui em Brasília. E no dia que o presidente estava fechando com Patriotas na época, eu tive a sorte de estar lá, naquela correria e tudo mais. Eu vi aquele primeiro fechamento dele de partido. Aí um mês ou 2 meses depois já teve aquela situação que acontece nos bastidores, só quem é político sabe, teve um certo rompimento ali, o presidente veio pelo PSL, e depois teve mais um novo rompimento, ele estamos aí com o PL aí, e o Renato está enganjado na política no PL lá em Angra dos Reis. Me aproximei. A gente sabe que a política tem coisas que vão acontecendo e às vezes a gente não tem oportunidade. E as portas às vezes se abrem da forma que às vezes nem a gente imagina. Eu agradeço o Renato aí por estar abrindo as portas aí dentro da direita. E está sendo um amigão, está dando apoio a gente. Tanto eu, ao Wellington, Michel, ao Matheus. A gente está fazendo um trabalho espetacular. Cachoeiras de Macacu estava precisando desse apoio. Eu queria deixar bem claro que a direita na nossa cidade não está morta. Eu sou idealizador de 8 carreatas aqui do presidente. E todas as carreatas, Renato, deram mais de 300 carros. Gastamos horrores de combustível por aí. Pura mentira, né? Aí claro que eu estou falando. Todo mundo vindo com boa vontade, né? Quando a gente faz a convocação para um movimento, carreata. Sempre foi um movimento espetacular. Sempre a gente teve bom retorno. O Michel brinca comigo, pô, Matheus, o teu movimento não vai dar ninguém. Aí quando chega lá no dia, sempre lá. Ele sabe disso. E 7 de setembro a gente vai ter, né, um movimento aí, a gente sabe o que está acontecendo no nosso país. Né? E eu costumo falar o seguinte: nosso problema no país não está só no STF, não. Ele vem desde a primeira instância. O Olavo de Carvalho sempre falava essas coisas. Porque é muito poder na mão do homem, a gente acaba tendo um problema lá na frente. E é triste, né? A gente ver um cara com caráter, que lutou, né, pelo nosso Brasil, tá passando o que ele está passando, né? Ele sempre costumava dizer, o Bolsonaro sempre falava o seguinte, que quando a gente chega numa prisão, é melhor perder a vida. Eu fico imaginando o que ele está passando nesses últimos dias, linhas de pensamento. E eu falo isso aqui para tentar pegar aquela galera que sempre gostou dele, sempre apoiou, para vir às ruas aí nesse 7 de setembro, para a gente não deixar o nosso país aí afundar e aproveitar que o momento é agora, para não ser tarde demais. Cachoeiras de Macacu de novo, vamos falar de Cachoeiras. Paraíso das águas cristalinas, né? Cachoeiras tem um potencial turístico muito forte, né? Você já falou aí, o Julinho já falou, o Wellington já falou.
Só que a gente tem uma política pública aqui em Cachoeira muito voltada para o colonialismo. Eu sempre falo que a direita ela tem que ocupar o espaço porque ela trabalha com o governo de todos. Tem que dar espaço para todas as vertentes. A gente vê um grupo de pessoas que lideram a nossa cidade, ocupa o espaço e ingessa o sistema. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter uma política liberal. Aí entra o empresário, fomenta emprego e renda e faz a máquina girar. A gente não pode engessar todo o emprego voltado à prefeitura, todos os empregos voltados para o ente público. Isso aí, se a máquina não girar, vai engessar, pode quebrar. Então, assim, por que hoje eu sou conservador? Eu sou conservador porque eu sou cristão, sempre prezei a família, sempre prezei os princípios basilares do cristianismo, né? E venho fomentando isso aí ao longo dos anos, né, na cidade. Para quem me conhece, sabe quem é o Edmar, sabe o quanto que eu preservei isso. E no histórico que a gente vem vivendo na nossa cidade, a gente tinha que ter alguém para assumir essa frente. Foi eu, tive coragem, tive apoio dos meus amigos. Hoje eu tenho um apoio espetacular, né, da galera que fomenta a direita de Cachoeira de Macacu. Agradeço todo mundo que está interagindo nesse movimento, que veio só crescendo nos últimos anos. E eu queria deixar um recado aqui bem claro para os esquerdistas aqui de Cachoeira de Macacu. A gente não está morto, a gente está trabalhando, a gente está fazendo um trabalho de excelência. Estamos aqui, esse aqui é um exemplo, temos apoio de grandes amigos, com grande renome. A direita está sabendo trabalhar. Entendeu? Não adianta vir lançando pré-candidato há 2 anos antes da eleição, falando que vai ocupar espaço dentro da nossa cidade, que aqui a cidade ela é conservadora. Né? Um exemplo clássico disso aí, o Bolsonaro teve aproximadamente 21 mil votos dentro da cidade, numa esfera de 35 mil votos, a gente tem um potencial muito grande para ocupar espaço. Nós temos a cidade, eu falo isso aí bastante, uma cidade militarizada, temos muitos militares na cidade, a grande maioria dos militares são conservadores, e se a gente souber ocupar os espaços da maneira que tem que ocupar, a gente vai chegar lá, isso eu não tenho dúvida. E é isso, eu acho que se eu fosse falar aqui, eu falaria o dia todo, eu acho que não teria... Você está quase político, já, falando muito. É bom, Renato, falar isso, eu não sou político, né? Estou começando, fazendo uns trabalhos já do lateral, porque eu gosto da situação aí dos movimentos, né? E é isso. Esse trabalho incansável aí, consegui achar um parceiro aí de vida que conseguiu abrir espaço para a gente, dar um norte maior dentro da política de direita. Obrigado, Renato, por ter aberto esse link aí. E de coração, falo de sinceridade. A gente vai trabalhar junto e a gente vai atingir o nosso objetivo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Edmar, tem alguma pergunta que você queira fazer para eles? O que você acha que as pessoas gostariam de saber um pouco mais do Renato ou do Juninho? Um pouco... Renato, pode falar um pouco mais essa aproximação que você tem com o presidente. A gente sabe que política temos muito aproveitadores, né? A gente não precisa citar nomes. A gente sabe que depois que o presidente saiu do governo, né, do poder, a gente viu que muita gente se revelou, né? Propriamente dito. E a gente viu que algumas pessoas que nunca tinha aparecido e apareceu. Fala um pouco sobre isso, assim, que você acha do escopo que vivencia, não só o presidente, na direita, né, que é os aproveitadores em si. Existe um ditado, né, independente do político ou não, que quando você está numa hora farta, numa hora boa, você tem muitos amigos. Exato. E quando você está passando por alguma dificuldade, aí você vê os verdadeiros amigos, aqueles que permanecem do seu lado. Eu tenho uma amizade com a família já tem alguns anos, uma amizade muito boa, muito sincera com o senador Flávio. Acompanho o presidente desde antes dele assumir o mandato de presidente. Estive presente durante o mandato dele, acompanhando ali em algumas motocicletas, estive presente em 7 de setembro, estive inclusive no último 7 de setembro que ele compareceu no Rio de Janeiro. Estava sempre no palanque, mas de longe, e não queria aparecer. Eu admirava o trabalho enorme que ele fazia e admiro o trabalho dele. Mas eu não estava ali, não queria ser político, não tinha ideia nenhuma de ser político daquilo ali. Queria ser amigo, mas sem holofote de estar ali, estou aqui como amigo, se eu puder contribuir. Só que imagina a vida de um presidente da República.
Então, era uma correria. E sempre que eu podia, eu acompanhava. Até o senador, às vezes, me ligava, ele me chamava de mergulhador, né, que foi mergulhador, e aí ele falava, seu mergulhador, meu pai vai estar em tal lugar, tal hora, assim, quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir. E sempre estava acompanhando. Quando o presidente perdeu, para mim não perdeu, não vou entrar nesse mérito, aconteceu isso tudo, e aí saiu do Brasil, ele foi muito criticado. Né? Muitos falaram que ele chamou de covarde, que ele não era para ter saído, tinha que ficar aqui como resistência. E ele fala, com toda a certeza do mundo, se eu tivesse aqui eu teria sido preso. Porque foi uma grande cilada, uma grande armação. Existiam pessoas de bem, naquele 8 de janeiro, existiam pessoas que estavam ali buscando passar sua mensagem de uma maneira que não concordavam, mas também não estavam ali para depredar, para poder atacar. Existiam senhoras, existiam mães, pais ali. E o presidente saiu, aconteceu essa covardia toda quando ele retornou. E ficaram poucos do lado dele. A grande maioria, inclusive de mandato, que se elegeram, né, através do nome dele, abandonou ou traiu ele. Estou exemplos aqui no Rio de Janeiro, como o ex-governador Wilson, como o ex-governador de São Paulo, Dória, assim como tantos outros aí. E aí a gente começou a entender que realmente eram oportunistas. Naquela oportunidade que eles tiveram, enquanto o presidente estava muito bem, estava do lado. A partir do momento que ele não tem mais o poder, não estou caminhando mais, não caminharei mais com você. E aí eu fiquei muito chateado com aquilo tudo que vem acontecendo, foram acontecendo. No decorrer dessa história toda, o presidente tem uma casa em Angra há mais de 30 anos, na Vila Histórica de Montucaba, ele tem um carinho muito grande com a nossa cidade, lá em Angra, sempre visitou e sempre estava ali. E aí eu fui procurado quando o senador falava que assim, meu pai quer falar com você, eu falei, o que o presidente quer falar? E aí foi o primeiro convite. Aí eu falei que não, estava fora. Aí veio o segundo convite. E eu também não. Aí veio o terceiro convite. E aí nesse terceiro convite foi uma frase muito marcante para mim, que foi aquela que ele falou assim, ô Renato, se o bem não ocupar o espaço, o mal ocupa. Exato. Vocês têm uma cidade bilionária. A cidade de Angra tem um orçamento de quase 3 bilhões para 200 mil habitantes. E não tem saúde, não tem educação, não tem investimento para o turismo. E aí eu falei, pô, presidente, aí numa brincadeira, eu falei, se o senhor for a Angra e caminhar comigo, eu serei seu soldado. Deu 20 dias, o presidente foi a Angra, caminhou comigo em 2023, me convidou para estar na posse do presidente Milei na Argentina, sentei do lado, o presidente Milei de um lado, o presidente Bolsonaro do outro, tirei uma foto. Falou na CNN que eu seria o candidato dele para prefeito de Angra. Ele fez muito mais do que uma conversa ali. Sim, é interessante você ter falado isso aí, Renato, porque eu trago para a política de Cachoeira de Macacu o seguinte, a gente tem muito aqui que fez pela direita, mas não foi reconhecido até certo ponto, e por isso que eu toquei nesse assunto para você. E tem muitos aproveitadores por aí, inclusive estão querendo pegar carona nessa dinâmica. Então quero deixar bem claro aqui, o movimento de Cachoeira de Macacu começou aqui que eu falo, não nessa mesa, mas é no grupo que está nessa sala aqui, no grupo que está dentro dessa sala aqui. E se depender de mim, eu não deixo esses caras ocuparem espaço, porque a gente sabe o que é essência. Isso é importantíssimo. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo em Angra e tenho certeza que pode acontecer com vocês e vai acontecer com vocês. Eu fui um candidato em Angra dos Reis a prefeito ano passado, sem nenhum histórico na política. Nunca tive um histórico para concorrer a síndico. Tive 40 mil votos na cidade. Sem fazer nada do que a velha política faz, que o presidente fala, pô, se eu pegar você conversando aí. Agora, nessa experiência aí de quantidade de votos, agora me fala que eu vou só dar uma reflexão, né? O que você faria se fosse da população cachoeirense? Eu sempre costumo falar o seguinte, desde 1989 até 2025, a Cachoeira de Macacu foi liderada por governos de esquerda. O que você tem a falar sobre isso aí para os moradores de Cachoeira de Macacu? É o que eu já comentei aqui, não desistam, busquem, na verdade, um candidato, levantem a vida de um candidato que tem uma história limpa, uma história de família, uma história que não precise da política, é extremamente importante isso. Tá? Um candidato que ele queira entrar ali para ajudar, para servir, que tenha propósito. Eu tive 40 mil votos na cidade, o Edmar, sem comprar um voto, sem negociar uma secretaria, partido único, nós fomos chapa única, candidato a prefeito e vice-prefeito do PL, ou seja, não tinha coligação, não tinha elemento com outros.
lutando contra o sistema inteiro. Nós perdemos a eleição de Angra por 1%. A população se levantou num clamor de mudança. Nós tivemos o voto do bolsonarismo, sim, sem dúvida nenhuma, que foi muito importante ali. Mas também tivemos uma boa parcela daquele eu não aguento mais, eu quero mudança. E aí o que eu falo para a população de Cachoeira de Macacu, dê oportunidade para uma pessoa nova. Depois de 4 anos, você vai avaliar. E aí você fala assim, pô, não foi bom para a cidade, você troca de novo. Você já tem um sistema que você está acostumado. Como você disse, desde 1989. Desde 1989. As mesmas figuras, as mesmas histórias. Então dá oportunidade para alguém que quer fazer algo diferente. Se não for bom, vocês trocam. Tem a oportunidade a cada 3 anos de trocar. Esse é o recado que eu dou para vocês. Foi a minha grande mensagem que eu deixei em Angra. E Perfeito. foi quase, mas eu falo que em 2028 vai. Perfeito. Renato, quero agradecer o convite, chegando já ao encerramento aqui. Quero deixar uma lembrança para você. Obrigado. Uma canequinha. E para você também, Juninho. Obrigado aí. Traz uma para Edmar, já que ele apareceu. Pega. Ô, Wellington, pega aí em cima pra mim. B3 Marketing. B3 Marketing e o podcast também. É para Edmar também pela participação. Valeu, obrigado. Obrigado, cara. Eu guardo todas as minhas canecas. Guarda. Tá? Que eu ganho de Eu presente. gosto também. É. Tem a máquina Obrigado. de expresso aí, se vocês quiserem tomar um cafezinho também. Eu vou fazer só um comentário aqui, que eu acho que é muito vontade. importante todas as pessoas que vão assistir o podcast. Tá? Sigam as páginas. Tá? Importante. Nós temos aí hoje um bate-papo assim, totalmente informal, que traz uma boa informação para cada morador do seu município, do seu bairro. Como Edir comentou, que vai ter um evento dia 7 de setembro, né, que eu acho que tem que convocar todos os brasileiros para ir para as ruas, cada cidade, cada bairro, colocar sua bandeira. Essa bandeira aqui é o símbolo de uma pessoa, de um homem que resgatou todo o brilho de ser brasileiro. Resgatou o sentimento patriótico, o sentimento de que você tem o prazer de poder carregar a bandeira verde e amarela. Então, 7 de setembro é um dia que a gente pode não só manifestar a nossa vontade da liberdade, mas apoio de uma pessoa que está sendo extremamente injustiçada, que dia 12 vai começar o julgamento, de uma narrativa absurda, nunca houve golpe, nunca houve nada, aquilo ali já foi, que eu coloco o tempo todo, o Congresso tem câmera em tudo quanto é lugar, até dentro do banheiro, mas um pouco tem. E para onde que foi isso tudo? Então é narrativa em cima de narrativas. Então eu peço aqui, você de Cachoeira, vai ter o evento saindo aqui dos arcos, né, ali do início da cidade até aqui, do portal, vindo para o centro. E Angra também, o Renato vai mencionar no dia 7, lá, aproveitando o convite todos. Teremos em Copacabana, todo canto do Brasil. Então, nós temos que ir para as ruas de verde e amarelo, demonstrando o apoio, o amor que nós temos, que eu posso te garantir o seguinte, hoje, pode-se dizer, 80% do povo brasileiro é Bolsonaro. É uma comunhão única pelo sentimento de um brasileiro que aflorou, resgatou o amor por essa pátria. Tá? Então, é esse sentimento, eu quero aproveitar aqui e deixar meu carinho imenso. Como você menciona, é mais um soldado, eu já carrego esse sentimento já há tempo, mas eu dou a minha vida por essa terra, por essa pátria. Então, independente de qual que seja o enredo dessa história, desistir jamais. É um dia após o outro, a gente continua na luta, novas cabeças, novas pessoas, novo sentimento e aquele prazer de poder falar que assim, eu sou brasileiro e essa bandeira é minha paixão. Então é esse recado que eu queria deixar aqui. Queria aproveitar a Renata aí e convocar a galera aí na parada. Verdade, né? verdade. A gente encerra aqui agradecendo. Tá? Você é sempre bem-vindo. Estão sempre Pode bem-vindos. cachorro. Muito obrigado aí. Eu vou botar na página lá, Ed. Verdade. Vamos Aproveitar só o detalhe. Eu ia falar isso. Deborais, Bemudo, BOR.oficial. Quem quiser ver alguém de fraude, tampa de privada, sacaneando aquele primo miserável carequinha, assiste lá que tem uns vídeos bons com bom recado. É uma sátira que traz sempre o recado muito firme do que nós estamos passando hoje. Tá? Nós não podemos deixar passar em branco essa justiça, que não existe mais justiça. Já rasgou todo o ordenamento jurídico desse país. Nós precisamos colocar esse país nos trilhos. E, com certeza, nós temos amigos lá fora, tá, que estão trabalhando empenhados para isso. Jornalistas exilados, parlamentares presos que estão pagando preço alto. E o brasileiro tem que entender, nós estamos no fio da navalha
e precisamos tirar esse país desse trilho. Isso aí. Legal? E também quem quiser conhecer um pouquinho mais da vida do Renato, É. tá? Renato Araújo, RJ, também acompanha um pouquinho o presidente. Eu tenho sempre a honra de andar pelo Brasil lá do presidente, de receber ele na minha casa, estar na casa dele, estar no tempo no partido com ele. Entre lá no Renato Araújo RJ. Digo Perfeito. muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí agradeço, ao Renato, Edmar, pela toda a sua participação. turma. Obrigado. Tá aí o pessoal de Cachoeira de Macacu por estar dando essa oportunidade para todos nós. Perfeito. Muito obrigado pela participação, gente. Legal. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado para você que assistiu até aqui. As redes sociais de todo mundo vai estar aqui embaixo também. Além de aparecer no vídeo, vão estar lá escritos lá embaixo. E muito obrigado pela participação. Se inscreve no canal, que aí a gente sabe que você está gostando desse tipo de conteúdo. Valeu.